Bradesco e Santander vão anunciar dividendos, vamos falar um pouco sobre isso, vamos revisitar os cases aqui e vamos falar também do Banrisul, que tem um desconto muito grande, mas também tem um motivo para isso. Vamos começar com o Banrisul, que já faz um tempo que eu não trago ele aqui no canal, né? No momento está com yield de 7,8, caindo 13,9% nos últimos 12 meses, um PL bacana de 5,21 e um PVP ridículo de 0,41. Tá de graça o banco, mas a grande dúvida é: será que ele estando de graça vale a pena? Porque ao longo dos últimos anos ele trouxe bastante volatilidade, mas também tem manipulação do mercado. Mas será que é só manipulação de mercado? Ou será que o banco trabalha com margens tão apertadas que qualquer ruído causa uma confusão nele? Tá muito por essa linha também, tá? Mas vamos continuar vendo aqui, olha só. O PL de 5,21 está realmente abaixo da média histórica de 6,38 e é um PL bacana, né, de 5,21. Um PVP de 0,41 está abaixo da média histórica de 0,72, que já é uma média baixa aqui, né? E temos aqui o dividend yield que está um pouco acima da média, 7,8. O ROI do banco não é lá essas coisas, né? Mas olha só, vamos dar uma olhada aqui, ó. O ROI do banco de 7,8 já mostra que ele tem um ROI na casa de um dígito nesse trimestre, nos 9 meses também está na casa de um dígito, mesmo aqui no melhor dos últimos um ano também está na casa de um dígito. Então o ROI é abaixo dos outros bancos que nós temos aí, né? Então o ROI baixo, isso aqui já mostra por que ele tem um desconto em relação aos outros bancos, né? O lucro do banco realmente melhorou em relação ao 3T23, mas ele teve uma queda aqui em relação ao 2T. Em relação à tragédia no Sul, ele até que acabou resistindo bem, mas o grande problema do banco são outras questões ainda. Olha só, a margem financeira do banco cresceu 12,2 em relação ao 3T, mas caiu um pouco em relação ao trimestre anterior, assim como o lucro, né? A carteira de crédito do banco tem um ponto bacana aqui, né? Uma carteira segura, olha só, você observa aqui que a parte mais importante é a pessoa física, e na pessoa física a mais importante disparado é crédito consignado, né? Onde tem uma segurança muito maior, ó, praticamente a grande parte da carteira aqui. Na sequência nós temos aqui rural, que vem ganhando força, que também é uma carteira que costuma ter boas inadimplências, né? Aí depois nós temos pessoa jurídica, aí temos imobiliário, que também é uma parte bacana, e 4 outros. Então é uma carteira mais segura. E quando a gente vê realmente a inadimplência, é uma inadimplência baixa, mas o simples fato dela sair de 2 para saltar para 2,4, 2,3 já trouxe um tumulto no resultado do banco. Agora ela cai para 2,1, dá uma melhorada, né? Mas é um banco muito sensível a qualquer coisa que aconteça na economia, embora ele tenha uma carteira bastante segura, bastante resistente. Ele também fez ali a extensão da questão da tragédia no Sul, né, que deu uma comportada na inadimplência. A gente vê que acabou aumentando de fato aqui, foi a pessoa jurídica, né? Tá a situação um pouco mais apertada aqui em termos de inadimplência. Até diminuiu, né? O que acabou fazendo aqui foi a pessoa física que acabou diminuindo aqui e puxou um pouco para baixo a inadimplência. E tem um índice de cobertura muito bom. Então, embora ele tenha uma carteira segura, qualquer oscilação causa um aperto para o banco, né? O banco ele trabalha com margens apertadas. Inclusive, se você observar aqui, as despesas administrativas é uma amostra de como o banco ele trabalha muito apertado, né? Primeiro que ele, por fato de ele ter uma carteira mais segura, as margens já costumam ser um pouquinho menores. Aí você entra aqui nas despesas administrativas. Olha só, a despesa administrativa dele nesse trimestre, por exemplo, foi 1,156 bi. Né? Quando a gente compara com o Banco do Brasil, por exemplo, é 9,4 de despesa administrativa, mas ele ganha ali, por exemplo, em prestação de serviço, 9,1. Olha quanto ganha aqui o Banrisul, 600 milhões, né? Então é muita diferença. Ele ganha aqui, ele gasta praticamente o dobro em despesas administrativas do que ele ganha em prestação de serviço. É uma comparação aqui que eu mostrei, mas eu poderia comparar também com a sua margem financeira, que também tem uma grande diferença aqui, né? O Banco do Brasil tem uma margem bem maior aqui do que as despesas administrativas. Se você pegar aqui os 9 meses da despesa administrativa do Banrisul e comparar com os 9 meses da margem, por exemplo, ó, tem sim uma margem maior, mas já não é tão diferente como o do Banco do Brasil. Então, assim, são algumas formas de você ver que a despesa dele é bem cara, né? Também pode comparar com o lucro, né? Com várias coisas. Estou demonstrando aqui
que essa despesa do banco tinha que ser melhor, ele tinha que passar por aquele turnaround que todas as empresas estatais acabaram passando antes de ser privatizada, depois que privatizaram ainda melhoraram, mas só esse período delas serem estatais e passarem por aquele turnaround já foi excelente. A Eletrobras voltou a dar lucro na época que ainda era estatal, na mãos do Wilson Ferreira, que fez lá todo aquele turnaround, demissão voluntária e tudo mais. A Copel fez um trabalho fantástico, nossa, a CEMIG também, né? Essas três elétricas fizeram trabalhos excepcionais, ainda quando eram estatais. Precisa entrar alguém ali no Sul e falar, vamos organizar esse banco aqui, vamos transformar, vamos desespelhar no que o Banco do Brasil faz. É difícil, porque ele é muito focado numa região, né? Então realmente vai ser difícil ele ter essa presença física tão grande e diminuir os custos, né? Físicos, administrativos, né? Mas ele tem que fazer um esforço para diminuir isso aqui e principalmente aqui, ó, diminuir a despesa pessoal. Enquanto ele não fizer isso, ele sempre vai ser um banco como o Buffett diz, né? É melhor comprar uma empresa maravilhosa a um preço justo do que uma empresa justa a um preço maravilhoso. O Banrisul é uma empresa justa a um preço maravilhoso. E até quando ele vai deixar de ser preço maravilhoso? É difícil de saber, porque quando ele começa a sair desse preço maravilhoso, alguma coisinha, detalhezinho acontece e ele se afunda de novo, porque ele está muito pressionado por essas despesas. Essa é a minha opinião, tá? Mas óbvio, não deixa de ser uma barganha. O Banco Banrisul, ele já anunciou dividendos aqui, antecipando o dividendo de dezembro. Então, provavelmente ele não deve anunciar dividendos nesse momento. Então eu peguei aqui o preço justo dos analistas para o Banrisul e está aqui. 13,78 é o preço justo, ele cotado a 10,20, então dá uma margem de alta de ainda 35%. Agora vamos falar do Bradesco e do Santander, aí depois eu coloco o preço justo de todos eles aqui segundo o mercado, para ver qual o mais barato na visão do mercado. E falando do Santander, ele está em queda de quase 15% nos últimos 12 meses, considerando os dividendos de 6,3%. Ele vem praticamente nas mínimas, né? A mínima ele fez ali em outro dia, a 11,70 e poucos, agora ele está a 12,05, ou seja, as mínimas aí praticamente do ano, né? E mesmo que você pegue os últimos 5 anos do Santander desconsiderando os dividendos, ele está praticamente não, ele está nas mínimas se você desconsiderar o período aqui da pandemia, que ele fez alguns preços menores, mas mesmo ali de fim de 2020 até então, desconsiderando os dividendos, é o preço mínimo de tela que você encontra o Santander. Ironicamente, o Santander que pagava o melhor dividendo ali em 2020, quando o pessoal ficou todo animado com ele foi caindo os dividendos quando ele foi fazendo maiores provisões. Dividendo médio aí dos últimos 5 anos de 6,96%, e é um banco que, embora esteja barato, se você for olhar aqui a média do PVP dele, ele está a 0,76. Cara, isso aqui é ridículo, é mais barato do que as mínimas ali de 2015, 2014, né? É o mínimo PVP dele, que no caso a média dele é 1,56. Se você vê o PL 7,30, também é um PL bem barato, né? O banco também está abaixo da sua média de PL. E se você olhar os dividendos do Santander, ignorando esse 2014 aqui, você pode observar que ele está até meio que na média dele, né? O Banco Santander, ele era um banco de muito crescimento, e é isso a minha crítica com o Santander, ele não deve crescer no mesmo ritmo. Então esse ritmo acelerado de crescimento aqui nos lucros vai ser difícil dele manter, então essa visão você tem que ter. Ele está sim extremamente descontado, mas você talvez comparar múltiplos médios do Banco Santander não seja tão justo. É por isso que o mercado vê, às vezes, até o Banco Bradesco um pouco mais descontado, porque sim, o Bradesco faz mais sentido você comparar a múltiplos históricos do que o Santander. Mas eu preciso destacar uma coisa em relação ao Santander. Embora ele tenha desacelerado sua recuperação no último trimestre, a expectativa que o quarto trimestre venha também aqui desacelerando essa recuperação, o fato é que ele já não está tão longe dos seus lucros ali mais altos, ele já vai tirar essa base mais baixa do quarto T23, e é um banco então que já está mais próximo da recuperação do que o Bradesco. Talvez em algum momento o mercado dê uma animada primeiro no Santander do que no Bradesco. Não sei, o mercado é meio maluco, né? Mas o fato é que a recuperação do Santander em relação ao Bradesco está indo mais rápido. Podemos ver que a inadimplência do Banco Santander nos últimos 3 trimestres vem estável em 3,2, embora na pessoa jurídica tenha aumentado um pouco. A gente vê que nos 15 a 90 dias vem mostrando uma melhoria, o que pode indicar
que futuramente vai se estabilizar. Então a inadimplência está ficando ali sob controle no Banco Santander, eles vêm atuando nisso e para fazer esse controle eles vêm freando aqui o crescimento da carteira de crédito, como você pode ver em relação ao trimestre anterior, até caiu 0,3%, mas ainda vem de uma base melhor anual, né? Então a gente deve manter patamares assim, ó, desacelerados. Vamos ver mais uma vez o anual em termos geral do banco melhorando, depois uma desaceleração. E vamos ver como é que o mercado vai lidar com isso, mas me parece que o caminho aqui do Santander, de novo, está mais próximo da recuperação do que o Bradesco, mas não vai atingir aquele crescimento todo lá do passado, o Santander. Em relação aos dividendos, esse dividendo aqui que nós vemos no começo do ano do Santander, normalmente é anunciado ali em dezembro, então provavelmente ainda teremos anúncio de dividendos em dezembro do Banco Santander. E falando aqui do Bradesco, eu já queria começar de cara falando dos dividendos, que ele deve se anunciar dividendos em dezembro. No ano passado ele anunciou dia 21/12, tá? Só que na minha visão, você vê que no passado ele anunciou 2 dividendos aqui, né? 19 centavos e 49. Teve dividendo intermediário e dividendo complementar. Na minha opinião, pelo menos um dividendo sustentável não deveria ter 2 anúncios neste ano, tá? Eu não acredito que ele vá anunciar, por exemplo, aqui esses 49 centavos. Provavelmente vai ficar na casa aqui dos 19, 20 centavos o anúncio, mas essa é a minha opinião. O JCP tem até uma compensação ali de imposto, tudo mais, pode ser que ele anuncie um pouquinho mais, mas não deve fugir muito disso. Porque observa aqui comigo, o lucro por ação do Banco Bradesco está em torno de 1,37 nesse momento, analisado aqui os 12 meses, né? E ele, anunciando os 19 centavos mais ali os 49 centavos, ele chegaria a mais de 1,50 por ação, ou seja, o dividendo seria maior do que o lucro por ação do Bradesco, que na minha visão não faz sentido ele fazer novamente nesse ano, então provavelmente ele deve anunciar ali 19 a 20 centavos, essa é a minha opinião, tá? Mas vale destacar sim que no quarto trimestre do ano passado, que está nesse lucro anualizado, não vai ser igual nesse ano, né? Teve a provisão que ele teve que fazer adicional ali, né? Então vai ter um lucro aqui mais em linha com o terceiro trimestre, uma recuperação que vai acontecendo ali gradativamente, tá? Então com certeza esse lucro por ação vai aumentar, mas não o suficiente, na minha opinião, para pagar ali 1,51 por ação, né? Então essa é a minha opinião. Deixa nos comentários, inclusive, se você concorda com a minha visão. O lucro por ação vai subir, mas não o suficiente para bancar um dividendo tão alto assim. Como eu já comentei aqui o resultado do Bradesco umas 2 vezes no canal, eu vou focar mais aqui nas notícias. Nós temos o CFO, o CEO comentando aqui. Vamos dar uma olhada. Ó, primeiro aqui, o banco diz que a inadimplência deve seguir controlada em 2025, apesar dos juros altos. A expectativa, segundo o executivo, é que o Bradesco siga mostrando uma melhoria nos resultados do banco nos próximos trimestres. Mas não vai adiantar o mercado pensar que é uma melhoria explosiva. Vai ser uma melhoria que deve seguir esse ritmo atual. Eu ainda estou com um cenário prospectivo positivo para o ano que vem. A economia vai balançar, mas no final das contas vai ter equilíbrio, disse o vice-presidente financeiro do Bradesco. O CFO, por sua vez, citou o eventual efeito nocivo da taxa de juros muito elevada, principalmente no segmento pessoa jurídica, mas minimizou potenciais efeitos de uma tributação maior para rendas mais elevadas, apresentada pelo governo federal, que eu acho que não vai para frente isso, né? Mas enfim, foi uma carteira de crédito muito conservadora, muito boa no ano mesmo, disse o executivo, citando que se houver um viés para a inadimplência em 2025, ele será para baixo, pelo trabalho de melhoria da qualidade das carteiras de crédito trabalhadas aí nos últimos meses. É um otimismo pés no chão, né? O executivo também destacou que o Bradesco deve continuar com o ajuste footprint no próximo ano, após reduzir o número de agências em cerca de 1.000 pontos nos primeiros 9 meses do ano. Não sei se vai ser nesse mesmo nível, mas vai ser relevante. Então vai continuar aqui o ajuste footprint. É importante que façam isso os bancões, né? O presidente executivo do Bradesco, Marcelo Noronha, ainda chamou a atenção para desempenho do retorno sobre o patrimônio líquido, né? O ROI vem aumentando trimestre a trimestre, seguirá nessa trajetória nos próximos trimestres também. Então a gente vai ver esse crescimento até que o banco volte a ter os ROIs aí, que vai animar mais o mercado, que possa fazer essas ações subirem. Mas o grande ponto é o seguinte, se as ações não subirem, eles falaram, não vamos subir as ações do Bradesco, vai continuar barato. Conforme ele for recuperando aqui os resultados, o que vai acontecer é os dividendos irem aumentando, então vai ficar um banco interessante em termos de dividendos, né?
Mas na questão ali do fechamento das agências, eles destacam que ainda o banco vai continuar a ter essa vocação de Dexia de ter uma cobertura nacional, ou seja, eles vão seguir realmente o enxugue aqui, mas tem que ter cautela para manter esse acesso grande que o Bradesco tem atualmente, né? Então, olha só, aqui estão os preços justos do mercado que eles vão avaliar não só o desconto das empresas, como a possibilidade de crescer. E aí você vê que o mais descontado acaba sendo então o Banco do Brasil, seguido de perto ali do Bradesco e praticamente aqui o Banrisul também junto, enquanto o Santander fica um pouquinho mais para trás. Eu não estou dizendo se esses descontos são ou não corretos, mas eu concordo com essa dinâmica aqui de diferença. Realmente, na minha visão, tá? É de fato que o Banrisul é o mais descontado, porém, como nós vimos na parte que eu comentei dele, será que ele vai sair desse desconto infinito? Então, na minha visão, as melhores aqui acabam sendo exatamente o Bradesco, que esse sim está bastante descontado, e temos o Banco do Brasil, que tem um pouco de desconto menos, mas ele é mais redondo, né? Então também dá para considerar os dois aqui como, na minha visão, os melhores. O Santander está extremamente descontado também? Sim, com certeza. Mas ele não vai ter aqueles mesmos múltiplos históricos que nós vimos no passado, porque ele não vai ter aquele mesmo crescimento. Essa é a minha visão. O que não deixa de ser um ótimo banco também, tá? Então aqui estão os PLs e PVPs dos bancos para a gente comparar. O Itaú com maior crescimento, por isso tem múltiplos mais esticados. O Banco do Brasil estatal, embora não tenha tido intervenções. Banco com múltiplos descontados, também com receio do agro ali, né? O Bradesco com turnaround que vai ser um pouco demoradinho, mas está acontecendo tudo ali conforme o CEO está falando. Então a transparência está sendo bem legal no Bradesco com esse novo CEO, tá? E aí a gente tem esses múltiplos aqui bastante descontados. O Santander também com múltiplos bastante descontados. Se você pegar a média dele, mais descontado ainda, né? Mas o grande ponto é que o Santander vai começar a se comportar um pouco mais no futuro como os bancões do que o comportamento que ele tinha antes de crescer mais do que os demais, né? E quando a gente olha o Banrisul, aquele desconto eterno aqui, né? Porque realmente, como nós vimos, ele é ineficiente. Mas se você entende que, embora as ações brasileiras estejam bastante descontadas, é muito importante você ter uma diversificação no exterior, como por exemplo o SPY, o SP500, ou diversas ações avulsas, Berkshire, Hathaway, várias aqui que nós temos no exterior. Tudo isso tem na Coinfury, que é uma corretora livre de taxas. Você pode comprar também Bitcoin, outras moedas como Solana, tem Ethereum também aqui, tem outras abaixo delas que aí eu já acho que é meio que meme coin, né? Mas enfim, você faz um Pix de reais para dólar e não vai ficar sendo cobrado spreads altíssimos de você, e você ainda pode deixar o seu dinheiro aplicado na renda fixa da Coinfury rendendo 5,25% ao ano, que é 0,5% acima da taxa de juros americana. Caiu recentemente, mas ainda assim tá boa a taxa de juros americana, né? Ó, rendendo todos os dias aqui para mim 3,57 em dólar, né? Isso porque vai fazendo a bola de neve, daqui a pouco vai aumentando aqui, né? E abrindo conta na Coinfury utilizando o meu código de convite TOPACOINS, você concorre até R$ 1.250 em ações do Banco do Brasil, tá? Após as primeiras negociações. Link na descrição do vídeo e nos comentários fixados. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!